Estamos nesta série de sermões acerca do livro de Atos dos Apóstolos, sermão expositivo de Atos. E como pudemos ouvir no domingo passado, hoje o texto inicia-se após a ascensão de Jesus. Domingo passado ouvimos os acontecimentos concernentes ao momento em que Jesus subirá aos céus. E agora são os acontecimentos imediatos narrados pelo autor de Atos dos Apóstolos após este momento da ascensão. Razão pela qual, no versículo 12, ele começa dizendo: então os apóstolos voltaram do Monte das Oliveiras para Jerusalém. A distância até a cidade é de cerca de 1 quilômetro. Eu quero usar este texto para exemplificar a você do porquê ouvimos tantos erros bíblicos, ou porquê pessoas falam uma coisa ou falam outra coisa da Bíblia Sagrada. Grande parte dessas inconsistências se resumem, na verdade, na falta correta de leitura. Por quê? Veja só o problema que eu vou criar agora. Lucas capítulo 24 e versículo 50, enquanto Atos traz o Monte das Oliveiras como local da ascensão de Jesus, Lucas 24 e 50, na Nova Almeida atualizada, trará outro local, trará Betânia. Diz assim: então Jesus os levou para fora até Betânia, e erguendo as mãos os abençoou. Agora volta ao texto anterior. O texto anterior não é Betânia, o texto anterior é Monte das Oliveiras. E aí são questões como estas, em que um começa, por exemplo, a dizer que a ascensão de Jesus foi em Betânia, outro começa a dizer que a ascensão de Jesus foi no Monte das Oliveiras. Este é um problema que se resolve com leitura, não preguiçosa, dos diversos textos que narram a ascensão de Jesus, somado à leitura das diversas traduções que temos disponíveis. Por exemplo, agora volta o texto de Lucas 24 e 50, nós estamos lendo na Nova Almeida atualizada. Agora nós iremos trocar esta versão para a Nova Versão Internacional. Depois Jesus os levou até onde? Proximidades de Betânia. E por que proximidades de Betânia? Porque Betânia distava 3 quilômetros do Monte das Oliveiras. E, geograficamente, Betânia era um local. E o Monte das Oliveiras era a região. Porque o Monte das Oliveiras era a maior montanha em volta destas pequenas cidades. Então, não há erro bíblico. Acontece que Lucas, em Atos, utilizará o nome da região. E a região é Monte das Oliveiras. E o local é o Monte das Oliveiras. E o Monte das Oliveiras é próximo de Betânia. Então perceba que, quando eu leio na NVI, ela traz este detalhe que não é exatamente em Betânia, é próximo a Betânia. Isto significa que a Nova Almeida atualizada está errada? Não, porque ela não está dizendo que é Betânia. Betânia é um ponto de referência, onde Jesus foi levado aos céus. E dentro desta divisão de região e de localidades, o termo Betânia e o termo Monte das Oliveiras
é utilizado muitas vezes como sinônimo. Só que você observe, se eu atenho a minha leitura a uma única versão, atenho a minha leitura a um único texto, eu começo a criar o quê? Problemas onde não existe problemas. Por isso que nós temos as diversas traduções. Para quê? Para que elas nos auxiliem numa melhor compreensão. Algumas traduções serão mais literais, outras traduções se pautarão mais pelo sentido. Mas todas elas são o quê? Importantes para que nós tenhamos o quê? Uma visão mais ampla. E principalmente, para quem não tem domínio fundamental de grego, principalmente para essas pessoas. Porque quando você tem um domínio fundamental de grego, é fácil resolver. Basta pegar o texto o quê? Original em grego e verificar no texto em grego exatamente o que está dizendo. Agora eu pergunto a você, todos têm domínio básico em grego? Não tem. Então as diversas traduções, elas vêm para quê? Para ser um facilitador. Quem não tem condições de fazer a tradução direto do texto grego para português, que é a língua original onde estão os manuscritos, ele tem o quê? Diversas traduções. Traduções que são pautadas desde a literalidade, tradução de palavra por palavra, como traduções que contemplam o quê? Não só a literalidade, mas buscam um melhor sentido. Estas são regras aplicadas em qualquer tradução. Pode ser do espanhol para português, do inglês para português, isto do italiano para português. É sempre as mesmas regras. Por quê? Porque toda tradução tem o obstáculo de não ser o quê? As mesmas regras gramaticais. Não é a mesma estrutura gramatical. O inglês tem a sua estrutura, o espanhol tem a sua estrutura e o português tem a sua estrutura. Então, uma tradução literal, às vezes, pode deixar a desejar no sentido. Porque aquela que contempla o sentido, ela procura vencer esses obstáculos gramaticais. Para quê? Para que o texto esteja mais próximo para aquele que lê do que seria, como seria para aquele que está lendo na língua original. Então, há obstáculos gramaticais, há obstáculos de palavras que não existem, simplesmente não existem no outro vocabulário. Há palavras em espanhol que simplesmente não existem em português. Ou palavras em inglês que não existem em português, e vice-versa. Neste momento, você precisa buscar o quê? Sentido do que aquela palavra representa na língua original e, no momento de se traduzir, uma proximidade. Então, estas complexidades, irmãos, são inerentes, não é no texto da Bíblia, porque é um texto antigo, não. Estas complexidades têm nas línguas modernas, e mesmo em línguas que são de mesma matriz, chamadas línguas latinas, italiano, espanhol e português. Mesmo em línguas com a mesma matriz, todas elas provindas do latim, elas terão entre si o quê? Estes obstáculos de tradução de um livro em que está escrito em espanhol, de um texto que está escrito em italiano e que precisa ser o quê? Traduzido para o português ou do português para italiano, né? Esqueci de falar do francês, né? São 4 línguas latinas, né? O francês, o italiano, o espanhol e o português. Eles terão o quê? Estes obstáculos. Então perceba que grande parte das controvérsias bíblicas seriam resolvidas se tivesse o cuidado de ler não só Lucas, não só Atos, todos os textos que tratam da ascensão de Jesus, em todas as traduções que nós temos em língua portuguesa. Almeida Revista e Corrigida, Almeida Revista e Atualizada, Nova Almeida Atualizada, Nova Versão Internacional, Nova Versão Transformadora, nova tradução na linguagem de hoje,
tradução interlinear, que dentre as traduções é a mais literal, a que leva mais em consideração a estrutura do texto em grego. Então veja que tudo isso nós temos uma riqueza de traduções. Tudo isto para quê? Para complicar? Não. Para nos assegurar fidelidade na compreensão. Acontece que ele é um processo o quê? Trabalhoso, em que você tem que ler diversos textos e em diversas traduções. E, em regra, as pessoas têm preguiça, né? Então, é mais fácil ler só um texto, só uma tradução, e dali inventar aquilo que você acha que está acontecendo. Então, eu citei este exemplo para mostrar a você que, quando o texto Nova Almeida diz Betânia, ele não diz Betânia como exatidão, como sendo o local exato, e sim no sentido de proximidade, imediações. E quando Atos fala Monte das Oliveiras, ele está correto, porque Monte das Oliveiras é imediações, é circunvizinhança da cidade de Betânia. Portanto, o local em que Jesus foi assunto aos céus é Monte das Oliveiras. Mas tratá-lo como proximidade de Betânia não está o quê? Não está errado, né? Então, vamos imaginar, daqui, Vila Porto, até o centro de Barueri, deve ter mais ou menos quantos quilômetros? Talvez um pouco mais de 3 quilômetros. Então, é isto. Isto é Betânia e Monte das. Agora imagine se o centro de Barueri fosse uma grande montanha. Todos iriam o quê? Numa região plana, todos iriam o quê? Ver o centro de Barueri. É esta a relação que se mantinha, né? Se você for a Israel, você vai ver que o grande monte que se vê da cidade velha e do templo é o Monte das Oliveiras, né? Por isso que o lamento é feito em cima do Monte das Oliveiras, porque o Monte das Oliveiras dava uma visão o quê? Panorâmica de toda a antiga cidade de Jerusalém. Quando ele diz lá, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas que te são enviados, quantas vezes quis, né, te acolher como uma galinha acolhe os seus pintinhos debaixo das minhas asas e não quisestes, né? Por que Jesus faz este lamento do Monte das Oliveiras? Porque lá ele tinha o quê? Uma visão panorâmica, e Betânia ficava do outro lado do monte. Então, assim como Jerusalém tinha referência ao monte, do outro lado, quem tinha referência do monte também? Betânia. Então, o local é Monte das Oliveiras. Porém, dizer que é proximidade, imediações de Betânia, não está o quê? Errado. Só que veja que, mesmo não conhecendo o grego, eu chegaria a esta conclusão fazendo o quê? Leitura dos textos e das traduções, porque a NVI traria para mim esta compreensão, que não está no texto da Nova Almeida Atualizada, mas de que é uma proximidade, é uma imediação. Estou dizendo isso porque você tem que fazer? Não, apenas para que você tenha tranquilidade e segurança de que aqueles que de fato com zelo estudam a Bíblia Sagrada entendem perfeitamente o que está escrito na Bíblia. Então não é esta sensação que temos ao ficar assistindo vídeos de internet, que é uma grande o quê? Bagunça em que cada um fala uma coisa. Cada um fala uma coisa quando não há correta o quê? Leitura. Quando há uma correta leitura, quando há uma leitura detalhada do texto, haverá pequenos pontos interpretativos de divergência, mas nunca pontos de texto. Amém? Afinal, o texto de todos é o mesmo texto. Então, apenas citei isto como exemplo. E por que Lucas faz esta... Por que Atos faz esta precisão geográfica após a ascensão de Jesus? Porque ele tem que
centralizar geograficamente esta questão, dizendo, como lemos no versículo 12: então os apóstolos voltaram do Monte das Oliveiras para Jerusalém. Por que ele tem que fazer esta precisão geográfica no seu relato? E isto está relacionado diretamente ao que profeticamente o Monte das Oliveiras representava dentro das profecias messiânicas. Então, vou repetir a você. A precisão geográfica de Atos não é em vão. Ele não quer só que você pense, não, tudo bem, agora Jesus vai descer do monte para Jerusalém. Não, esta correlação Jerusalém e Monte das Oliveiras tem uma relevância, uma importância nas profecias do Messias, profecias messiânicas, para o Machia que Israel aguardava. E é por isto que ele faz esta centralização, para sinalizar que em Jesus começa o cumprimento destas profecias. Eu vou fazer agora com vocês uma leitura extensa, mas ela é uma leitura extensa que tem por objetivo demonstrar a importância do Monte das Oliveiras e Jerusalém dentro das profecias messiânicas. Então eu vou ler com você texto o livro de Zacarias, capítulo 14, versículo 1 ao versículo 9. Ele é uma leitura extensa, mas ele vai exemplificar, não é o único texto, há outros textos também, mas este é um dos principais textos que correlacionam o Monte das Oliveiras e Jerusalém no que tange a profecias messiânicas. Então ele começa dizendo: eis que vem o dia do Senhor, em que o seu despojo será repartido dentro de você, ó Jerusalém. Porque eu ajuntarei todas as nações para a batalha contra Jerusalém. A cidade será tomada, as casas serão saqueadas e as mulheres violentadas. Metade da cidade será levada para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Então, o Senhor, em um momento em que Jerusalém será saqueada, será parcialmente destruída, em um futuro próximo, então o Senhor sairá e lutará contra essas nações, como ele costumava lutar no dia da batalha. Naquele dia, os seus pés estarão sobre onde? O Monte das Oliveiras. Então, o Senhor virá sobre o quê? O Monte das Oliveiras. Para defender quem? Jerusalém. Esta é a relação messiânica de profecia futura da vinda do Messias. Ele vem sobre o Monte das Oliveiras. E é isto que Lucas, que também é o autor de Atos, quer correlacionar. De onde Jesus subiu, é o mesmo lugar de onde ele descerá. É isto que o texto quer dizer. Então, quando ele geograficamente quer identificar o Monte das Oliveiras, e não se esqueça, Lucas também escreve a judeus. E judeus que estão contextualizados com esta esperança messiânica. É representativo, portanto, no processo de evangelização de judeus, saberem que é do Monte das Oliveiras que Jesus o quê? Sobe. É no Monte das Oliveiras que os anjos dizem: assim como o vistes ir, verá também o quê? Voltar. Varões galileus, né? Por que estáis extasiados? Este mesmo Jesus que vistes subir, também há de isto. Então, há toda esta correlação de narrativa bíblica e de cumprimento, sinalizando que dentre os muitos lugares que Jesus poderia escolher
para subir aos céus, ele escolheu onde? O Monte das Oliveiras. Por quê? Porque este também será o local da sua volta. Então, é isto que o texto está dizendo. Por isso a importância de fixar o Monte das Oliveiras como local da ascensão. Porque havia profecias dizendo que também será este monte o local da sua volta. Então, continuando o texto de Zacarias 14:4, ele diz: os seus pés estarão sobre o monte das oliveiras, que está em frente de Jerusalém. Para o leste, o monte das oliveiras será o quê? Fendido pelo meio, do leste ao oeste, formando um grande vale que hoje não existe geograficamente, mas que Zacarias diz que se formará por ocasião da vinda gloriosa do Filho de Deus. O monte se fenderá e abrirá um vale entre este monte. Metade do monte se afastará para o norte e a outra metade para o sul. Vocês fugirão pelo meu vale entre os montes, porque este vale chegará até Azal. Sim, vocês fugirão como fugiram do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos virão com ele. Então veja que o Monte das Oliveiras não vai só ser a representação gloriosa e poderosa do Filho de Deus, que vai fendê-lo, mas será também objeto de refúgio, será objeto de guarida, de proteção de Israel. Israel fugirá dos perseguidores pelo vale que se abrirá no Monte das Oliveiras. O meu vale, disse Zacarias, o vale do Senhor que se abrirá no monte. Veja quanta representação importante, profeticamente, está registrada em relação ao Monte das Oliveiras, em correlação direta com Jerusalém, local de refúgio, de proteção, de salvação. Veja o quanto isto é significativo para os judeus, que morando em Jerusalém e transitando em Jerusalém, sempre olharão para o Monte das Oliveiras e saberão: sobre este monte descerá o Senhor. Neste monte Deus trará livramento para o seu povo. Neste monte Deus trará refúgio para o seu povo. É como um memorial perpétuo, como um memorial que diariamente lembra Israel de que o seu Deus não os esqueceu, mas que aquele monte é o testemunho de que nos momentos difíceis Deus salvará sempre o seu povo. Então há toda esta importância, toda esta representação. E se eu continuasse lendo, eu observaria isto: naquele dia não haverá luz, mas frio e gelo. Mas será um dia singular, um dia conhecido do Senhor. Não haverá separação entre dia e noite, pois mesmo depois de anoitecer, ainda será dia claro. Naquele dia, águas vivas correrão de Jerusalém, metade delas para o mar oriental, outra metade para o mar ocidental. Isso acontecerá tanto no verão como no inverno. O Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um só será o Senhor e um só será o seu nome. As águas que fluirão de Jerusalém é um marco de Jerusalém como sendo a transmissão das bênçãos, da vida que provém do Senhor. Esta representação das águas que correm do trono de Deus, o trono de Davi. Dali fluirão águas que produzirão vida e trarão abundância sobre o mundo. E Deus então será o seu rei. E haverá um só Senhor, um só nome. Mas veja que todo este encadeamento começou onde? No Monte das
oliveiras. É por isso que Lucas, então, escrevendo aqui em Atos, quer fazer questão de registrar isto. Estávamos falando da ascensão no Monte das Oliveiras. E agora vamos descer do monte para Jerusalém. Ele quer correlacionar Jerusalém e o Monte das Oliveiras com a ascensão de Jesus, porque a vinda do Messias está profetizada, advinda exatamente deste monte. Apenas uma nota de curiosidade. Há um portão que dá acesso àqueles que desciam do Monte das Oliveiras, e que hoje ele está o quê? Fechado, porque ele é o portão do Messias. O Messias entrará na cidade por este portão. E durante as conquistas islâmicas da cidade de Jerusalém, um califa mandou o quê? Fechar o portão. E para se assegurar, eu dou risada porque chega a ser infantil, né? E para se assegurar de que o Messias não entrará ali, ele criou um cemitério muçulmano na frente do portão. Então, quando você vai a Jerusalém, você tem as portas que estão de frente ao Monte das Oliveiras fechadas mesmo com pedras. Você só tem a marcação do portão. E na frente é um cemitério o quê? Muçulmano. Por quê? Porque para o judeu pisar em um cemitério e ainda mais muçulmano é uma terra o quê? Profana. Com isto o califa, então, imaginou que ele iria impedir a vinda do Messias, de que então o Messias não viria, porque primeiro a porta está fechada, agora tem um cemitério na frente, o Messias não poderia andar sobre o cemitério, porque isto iria o quê? Lhe trazer impureza, ia macular a sua santidade. Então, para nós, evidentemente, chega a ser engraçado, mas para que você veja o quanto essas profecias provocam reações, E não só para judeus, cristãos, mas também para quem? Também para muçulmanos. Veja quanta coisa envolvida está religiosamente presente entre Monte das Oliveiras e cidade de Jerusalém. Mas nós bem sabemos que o Senhor virá, descerá sobre o monte e entrará triunfante na sua cidade para a glória de Deus. E que não será um cemitério muçulmano e muito menos pedras que fecharam a porta que impedirão o cumprimento daquele que ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e assentou à destra de Deus. Muito bem, feito estas observações, vamos para o versículo 13. O versículo 13 é um versículo mais simples de compreensão e também mais rápido. Ele diz assim: quando entraram na cidade, subiram para o cenáculo onde se reuniam. Acredita-se que este cenáculo seja o mesmo local onde fora celebrada a última ceia. Subiram, então, para o cenáculo onde se reuniu. E agora ele traz aqui a lista dos apóstolos, mas veja, com uma diferença. Ele traz a lista dos apóstolos não de 12, ele traz a lista de 11. Porque nesta lista de Atos, Judas Iscariotes está o quê? Excluído. O que isto nos inspira, não é que signifique, mas nos inspire, é sempre pensarmos que há sempre um recomeço, mesmo onde tenhamos sido traídos por pessoas que amávamos. O cenáculo é uma representação de comunhão, porque foi lá que Jesus instituiu a ceia, em que ele disse as palavras que diremos daqui a pouco: tomai, comei, este é o meu corpo que é dado por vós. Tomai, bebei, este é o meu sangue, o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Estas palavras de Jesus, que representam comunhão, e a representam de uma forma tão intensa que, veja, por exemplo, que a Igreja Católica, que tem uma Bíblia em latim, vai chamar a ceia de comunhão, que é a Eucaristia.
Eucaristia, a palavra em latim significa o quê? Comunhão. Então, a última ceia, o que foi feito neste cenáculo, traz por grande representação um selo de comunhão de Deus com os seus apóstolos. E agora Atos quer narrar que eles vão voltar exatamente para o cenáculo. Primeiro, porque Jesus vai ordenar, descer em Jerusalém e permanecei lá até que do alto sejais revestidos de poder, mas dentro também de uma representação, porque se foi ali revelado aquele que haveria de traí-lo, Jesus disse, há entre vós um que é um, diabo olhando para Judas diz, o que tendes de fazer, faze-o depressa. E Judas, levantando-se do cenáculo, o quê? Saiu para traí-lo. Se ali é revelado aquele que trai, se ali é revelado o traidor, o diabo entre os santos, é ali também que se restabelecerá a esperança da comunhão e será ali também o local em que descerá o Santo Espírito, trazendo virtude sobre os filhos do Senhor. Amém? Então veja quanta coisa também importante no cenáculo, quanta representação importante de retornar àquele lugar, de ter agora uma lista retomada, reorganizada. Judas não está, mas o colégio apostólico permanece. Os apóstolos de Cristo permanecerão juntos em unidade. Veja como Lucas no Evangelho, no texto de Atos, quer enfatizar comunhão, unidade, de que Judas Iscariotes traiu, de que Judas Iscariotes foi o mal entre os filhos de Deus, mas este mal, este mesmo local agora é local de bênção. Ele vai chamar o quê? De oração perseverante e unânime, unidade em oração e esperança na graça de Deus. É por isso que agora, no versículo 14, ele começa a narrativa dizendo o quê? Todos estes quem? Os 11, que estão na lista do versículo 13. Todos estes o quê? Perseveravam, unânimes, unidade, comunhão, estão juntos, unânimes em oração. E agora com uma boa notícia. Também a família de Jesus. Maria, sua mãe e os seus irmãos que zombavam dele em João capítulo 7, agora estarão lá, juntos com a mãe Maria, todos orando, perseverantes e unânimes em oração. Com respeito a este texto, eu quero fazer as seguintes observações. Primeiro, Atos quer trazer a palavra perseverança na oração. Não só unidade, mas quer, acima de tudo, trazer o quê? Perseverança. A palavra grega é procarterontes, que traz a ideia de continuidade, de permanência, de constância, de repetição. A ideia do texto original em grego é enfocar continuidade, repetição, não desistência, reiteração de atos. E é por isto que a Nova Versão Internacional vai trocar a palavra perseverante. Lembra-se que eu digo, as traduções tentam o quê? Sempre trazer o sentido ou a literalidade. A Nova Versão Internacional vai trazer o quê? Todos eles se dedicavam unânimes às orações. Não. Então, coloca na Nova Versão, eu acho que eu errei aqui, coloca para mim na Nova Tradução na linguagem de hoje. Eu coloquei NVI, mas coloca na Nova Tradução na linguagem de hoje. Isso. Ainda bem que eu lembrei aonde que eu errei. Eles sempre o quê? Sempre se reuniam. É esta a ideia da continuidade. Sempre se reuniam. Não era uma reunião perseverante, era o quê? Constância. Era o quê? Repetição.
sempre se reuniam. Esta narrativa, Atos está dizendo, não é única, não é que eles voltaram e se reuniram em perseverante oração. Não, isto era o quê? Contínuo, isto era permanente. Por isto que a Nova Almeida tratou de perseverante. E a nova tradução na linguagem de hoje diz o quê? Reuniu sempre. Porque o texto original quer trazer esta ideia de continuidade, de permanência. E daqui a pouco nós entenderemos por que isto acontece. Da mesma forma, voltamos agora para o texto na Nova Almeida atualizada, nós veremos a seguinte narrativa. Todos estes perseveravam unânimes, né? A palavra unânimes em grego será homotímadon. Homotímadon. Esta unidade significa não só um ato de comunhão, mas de único coração, único pensamento, único propósito. Então, não é só uma intenção, mas um sentimento único, ao ponto de serem como um único pensamento. E nós encontramos isso na Nova Versão Transformadora, de maneira literal, em que ele é tratado como um só propósito. Lá eles não utilizará a palavra unânime. Nova Versão Transformadora, ele coloca o quê? Todos eles se reuniam em oração com um só propósito. O texto quer enfatizar que não é uma concordância meramente intelectual, uma concordância convencional. Existe o quê? Alma, existe coração, existe sentimento. Estão juntos de alma, de coração, todos debaixo de um mesmo propósito. E estão fazendo isto de maneira o quê? Reiterada, de maneira repetitiva. E posteriormente, a terceira palavra que eu quero ressaltar é justamente, voltamos agora à Nova Almeida atualizada, é a palavra o quê? Oração. A palavra oração em grego aqui é proseuché. E qual é a importância desta palavra? Porque ela não é só oração, ela é intensa e profunda oração. E isto também vai para o texto da Bíblia, tradução King James. Ele vai entrar o quê? Esta intensidade no momento de traduzir o texto. Vocês têm aí a King James? KJ? Se tiver aí a King James, quase nunca utilizamos a tradução King James, mas na tradução King James nós não temos lá para projetar, mas eu vou ler para você, fica assim. Todos estes continuavam unanimemente em oração, agora, e súplica. Em oração e súplica. Não é esse texto. Essa é atualizada, não é. Em oração e súplica. Por que este e súplica? Este e súplica é porque o texto original em grego, proseuché, significa o quê? Profundidade, intensidade. Então, o que o texto está nos dizendo é, todos eles reuniam-se de forma o quê? Repetitiva e contínua, tendo um mesmo propósito, um mesmo coração, um mesmo pensamento, e oravam o quê? Intensamente, profundamente. E por que esta riqueza de detalhes que Atos quer dizer? Porque esta deveria ser a base de toda igreja cristã. É isto que Atos quer dizer. É assim que se vive cristianismo. É assim que se faz igreja. É assim que se vive igreja. Não é local de show, não é luzes, não é estrelas. Igreja se faz em unidade, um só coração, ligados uns aos outros por sentimentos de amor.
e que se reúnem não uma única vez, isto é feito de maneira o quê? Reiterada, sempre. Nova tradução na linguagem de hoje, repito, reuniam-se o quê? Sempre. Então não é o hábito católico que virou evangélico de vir à igreja nas datas festivas. Há muito católico que vai à igreja católica quando há uma data festiva, e também evangélicos que assim o fazem. Não, vida cristã é contínuo, é permanente. Reuniam-se o quê? Sempre. E faziam em oração, não intensa, profunda oração, aplicavam-se diligentemente à oração. Lucas é uma voz profética de Deus à igreja de todos os tempos e de todas as épocas, que isto é fazer igreja. E isto é um alerta para mim, para a nossa igreja, mas também para você. Também para você, que contaminados todos nós por este jeito evangelical brasileiro antibíblico, nos afastamos de toda esta realidade. Não entendemos que igreja é comunidade, é afeto mútuo, é sentimento. Não é convenção de estar no mesmo endereço. É uma grande família de outras famílias. Isso está na Bíblia Sagrada. Agiam como se fosse um só coração, um só propósito, alma, sentimento. A reunião não é só esporadicamente, uma vez ou outra. Quando é possível, a continuidade, repetição, permanência. O que eles faziam? Num dia era louvor, no outro era palavra, depois era ensino, depois era evento. Não! Repetição, isso mesmo, fazendo que as mesmas coisas várias e várias vezes, porque igreja não é local de entretenimento. É atividade de entretenimento que tem que mudar, se contextualizar, se modificar e trazer novidade. Igreja não é local de entretenimento, é casa de Deus, de oração. Se repete a mesma coisa, canta as mesmas músicas, lê a mesma Bíblia, há o mesmo rito de oração, de palavra, de canção, mas não cansa, não cansará se houver graça do Espírito Santo, não cansará se houver afeto mútuo, amor compartilhado num mesmo propósito, não se cansará se ela é feita com intensidade, profundidade. Como que é a oração profunda, irmão? É gritando? Não. Oração profunda é Romanos 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável. Oração com intensidade, traduzido pela King James, oração e súplica, é se colocar no altar do Senhor, é se derramar na oração, que pode ser alta, mas pode ser também silenciosa, pode ser balbuciando. Sabe o que é balbuciar? Diz o texto lá de Samuel que Eli viu Ana balbuciando quer dizer, está falando, mas eu não consigo ouvir o que ela está falando. Ele achou que ela estivesse embriagada, ela está o quê? Ali chorando e balbuciando, mas ela disse, não, eu estou derramando as minhas lágrimas e a minha tristeza diante do Senhor. E esta oração de balbuciar, que nem mesmo conseguia se ouvir, Deus ouviu a oração daquela mulher, e do ventre dela nasce o grande profeta e juiz Samuel. Veja, balbuciar. Então, a oração intensa não é barulho, não é gritar, não, é alma sendo derramada. E a pergunta que eu faço a Deus é:
será que nós podemos nesta manhã reproduzir esta adoração e oração a Deus? Vamos nos colocar em pé. Será que podemos? Será que até este momento do culto nós estamos comprometidos a vir aqui sempre? Reunir o quê? Sempre. Não vai ser só hoje, não. Não vai ser só hoje, a semana que vem. Não, é sempre. E sempre o quê? Para vir aqui e cada um pegar a sua bênção e ir para casa? Não, porque nós temos o quê? Sentimento mútuo de fraternidade, de comunidade, de afeição. Um só propósito, como um só oração, e não só reunir-se sempre com afeição, mas oração com intensidade, onde cada um de nós, quem quiser orar alto, ora alto, mas quem quiser só balbuciar, com uma oração silenciosa de confissão, que nem quem está ao lado consegue ouvir, mas é uma oração em que você se coloca diante do Espírito Santo. E é isto que eu te convido nesta manhã. Feche comigo os teus olhos. Vamos orar como a igreja em Jerusalém. Vamos orar como a igreja. E havia um grupo grande, eu não li hoje, o pastor Lucas vai pregar a semana que vem, vai ler. Eram 120 pessoas aproximadamente. Não era só 11, eram 120 pessoas. De coração, de alma derramada, de vida no altar, comprometidas com o reino, orando ao Senhor. E eu quero te convidar a fazer esta oração nesta manhã. Senhor, eu quero te agradecer pela vida de cada irmão, de cada irmã, pela comunhão, pela graça no Espírito Santo, pela oração profunda, que não é necessariamente barulhenta, pode ser um balbuciar silencioso de uma alma que se derrama diante de Deus, que se derrama diante do Espírito Santo, comprometido afetivamente com cada irmão e com cada irmã, orando pela fraternidade, pela unidade, de uma igreja que renasce, de um colégio apostólico que se levanta, mesmo tendo outrora entre eles traidores, mesmo tendo outrora entre eles aquele que se comporta como um diabo, aquele a quem o diabo possuiu, mas que se levanta com perfeita representação de unidade, de afeto, de oração intensa, que o Espírito Santo traga sobre a nossa igreja, traga sobre cada família, traga sobre você que nos visita esta mesma graça de amor, de fraternidade, de quebrantamento e de entrega contínua e permanente, reunindo-se sempre, perseverantemente com oração e súplica. E lá estava também a família de Jesus, lá estava Maria, lá estava José, estava Simão, lá estava Judas, lá estava Tiago, suas irmãs, orando e buscando ao Senhor. Sob a graça do Espírito também seja o teu desejo de orar e interceder para que um dia a tua casa esteja neste lugar, em comunhão com o Senhor, adorando a Jesus.